Olá, boa noite. Que bom que estamos juntos mais uma vez para uma palestra online da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que sejamos todos envolvidos pela paz, o amor do nosso Mestre Jesus nesta noite e que possamos juntos aprendermos mais uma importante lição sobre a doutrina espírita que Jesus nos deixou quando esteve entre nós. Gostaríamos inicialmente de agradecer a todos que têm colaborado com a campanha do Quilo, a campanha Alta de Souza, que a nossa casa promove, distribuindo cestas básicas de alimentos para as famílias carentes assistidas pela nossa casa. Então, pedimos para quem puder e quiser contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, todas as segundas-feiras pela manhã, a casa está aberta para receber as doações dos alimentos. Agradecemos a todos que têm contribuído e esperamos mais um mês podermos atender essas famílias que são atendidas pela nossa casa todos os meses. No final da palestra será colocada uma relação com os alimentos que a casa está pedindo este mês de fevereiro para compor as cestas básicas. Hoje me foi dada a tarefa, de passar para vocês o tema dessa noite, Vamos introduzir o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar esses estudos essa noite, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus, quando esteve aqui entre nós, nos passou, através do Evangelho de João, essa importante lição. Um trecho muito curto do Evangelho, mas tão recheado de ensinamentos, tantas informações nos foram passadas num trecho tão curto do Evangelho. Eu vou tomar a liberdade de ler esse trecho para vocês, dada a importância dos ensinamentos que Jesus nos deu. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Essa passagem, foi colocada no Evangelho de João, e ela se deu no momento que Jesus estava entre os seus apóstolos, naquele momento da ceia. Jesus já havia entrado em Jerusalém para a comemoração da Páscoa judaica, Todos os seus apóstolos juntos, tinha acontecido aquele evento das pessoas, os seus seguidores terem colocado as flores, os ramos de oliveira no caminho, para que Jesus adentrasse Jerusalém, e ele estava junto dos seus apóstolos naquele momento da última ceia. Jesus, já sabendo de tudo que iria acontecer, nos próximos momentos ali do julgamento pelos romanos e da condenação, ele já estava preparando os seus amigos, os seus apóstolos, para o que iria se passar naqueles próximos momentos, Então, como um grande pai, um grande amigo, Jesus já estava preparando os seus apóstolos para os eventos que iriam acontecer. E naquele momento, ele já tinha, inclusive, dito a Judas sobre a traição que iria acontecer, já tinha previsto que Pedro o negaria 3 vezes, antes do clarear do dia, e ele estava ali passando essas lições, na verdade, essas informações para os seus apóstolos, carinhosamente já preparando eles para o que se daria. E você vê que num trecho tão pequeno, Jesus nos deixou tantas informações, Há muitas moradas na casa do Pai. E se assim não fosse, eu já teria vos dito. Então, o que ele quis passar para a gente,
há muitas moradas na casa do Pai. Nós somos, hoje, seres humanos, né? Ditos Homo sapiens, né? Os habitantes do planeta Terra. Somos 7,8 bilhões de pessoas habitando esse planeta já. Só que nós somos uma entre 30 milhões de espécies vivas que existem no planeta Terra. O homem é uma entre 30 milhões de vidas existentes no planeta Terra. E o que é o planeta Terra? É um dos 8 planetas e mais 5 planetas anões, né? A gente precisa sempre estar atualizando aí os nossos aprendizados de geografia, de astronomia, né? Porque quando eu estudei eram 9 planetas, né? Hoje a ciência reduziu esses 9 planetas para 8 e introduziu aí mais 4 planetas anões. Então são ao total 8 planetas e 5 planetas anões que compõem o sistema solar. São esses planetas que giram em torno de uma estrela, né, que é o Sol, tá? Por isso chamado sistema solar. O sistema solar, que é composto por esses 8 mais 5 planetas, né, ele é um planeta inserido dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Tá? A Via Láctea possui nada mais, nada menos do que aproximadamente 100 bilhões de sóis, de estrelas. Se cada estrela for um sol, né? Imaginem quantos sistemas não existem nesta pequena galáxia chamada Via Láctea. E por incrível que pareça, os cientistas estimam, já comprovaram muitas delas, mas estimam que existem 200 bilhões de galáxias no universo. Então, imaginem só quantas moradas não há na casa do Pai, né? O que seriam essas moradas na casa do Pai? Seriam ambientes em que é possível que exista algum tipo de vida, e aí a gente precisa expandir muito a nossa mente, né? Porque vida não é só um corpo físico que tem perna e braço e cabeça, né? Vida, como nós conhecemos o nosso planeta, ela vai desde um protozoário, né? Até o que já viveu aqui, que foram os dinossauros, seres enormes. Mas a gente precisa entender que podem existir muitos outros tipos de vida que nós simplesmente desconhecemos. E nesse universo imenso, de tantas galáxias, tantas estrelas, tantas constelações que a gente jamais vai imaginar o tamanho de tudo isso, existem possibilidades de vida que a gente talvez nem compreenda hoje, dada a nossa limitação de entendimento. E o que essas moradas proporcionam? Né? Cada uma dentro do seu estilo e cada uma dentro das suas possibilidades, elas permitem que seres, vamos chamar de almas, né, possam viver nesses ambientes, possam viver nesses microcosmos, né? E cada um desses locais vai ter aquele tipo de vida propícia ao local. Aqui na Terra, nós temos o estilo de vida que é permitido aqui, dadas as nossas situações de oxigênio, o nosso ar, a nossa temperatura, a Lua, né, que é o nosso satélite natural. Então, todas essas situações físicas proporcionam esse tipo de vida física, que é a nossa vida, a vida dos animais, das plantas, todos os seres, esses 30 milhões de espécies que habitam o planeta Terra. Em outros lugares, em outros planetas, em outros sóis, estrelas, vai existir outro tipo de vida. E nem por isso deixa de ser uma vida que possa ser entendida como tal. Né? A gente precisa abrir muito a nossa mente para esse tipo de possibilidades que Deus nos permite quando Jesus veio e disse que há muitas moradas na casa do Pai.
E por que que existem várias moradas? Porque dentro da criação do ser, quando Deus criou a todos nós simples e ignorantes, era necessário que aos poucos obtivéssemos o progresso, por nosso esforço, por nosso merecimento. Aos poucos poderíamos ir evoluindo, aprendendo e galgando degrau após degrau o ensinamento necessário para alcançarmos o estágio de Deus. Se ele nos criou à sua imagem e semelhança, era natural que, sendo criados simples e ignorantes, tivéssemos opção e oportunidade de seguir adiante e alcançarmos o estágio em que Deus se encontra. Então, por isso, dentro de cada um desses mundos que foram criados, existem tipos de vida para que cada um se adapte a esse tipo de vida e progrida. A espiritualidade, através de Allan Kardec, nos disse grosseiramente, né, para que pudéssemos situar esses tipos de mundos, né, para que pudéssemos estabelecer aí algum tipo de parâmetro, que existiriam 5 tipos, grosseiramente falando, né, de mundos possíveis dentro desse universo, né? Quais seriam? O primeiro deles é o mundo primitivo, né? O mundo onde as primeiras encarnações do espírito, que foi criado simples e ignorante, se desenvolvem. A própria Terra foi, há não muito tempo atrás, um mundo primitivo, onde aqui viveram seres, né? O primeiro tipo de homem que habitou o planeta Terra, né? Que a gente já aprendeu aí nas cadeiras de ciências, né? Os homens neandertais, né? Os homens das cavernas, esses foram seres primitivos, aonde a predominância da matéria, do instinto, né? Da animalidade, era muito forte. A parte moral do ser é praticamente inexistente, né? A evolução, nós temos o nosso planeta Terra aqui como um exemplo, né? Levou ao conhecido Homo sapiens que somos nós hoje, né? Então, essa pequena evolução pela qual o nosso planeta já passou, nos permitiu entrar no segundo estágio do mundo, que são os mundos de expiações. A Terra hoje é classificada como mundo de expiação. Um mundo onde ainda existe a predominância do mal, né? Então, nesses mundos de expiações, a matéria ainda é muito densa, ainda somos muito apegados à matéria, a parte moral já tem uma pequena evolução, mas ainda é um mundo em que o mal é predominante, né? A ideia, a tendência é que nosso planeta progrida para um próximo passo, né? Que são os mundos de regeneração. Já é sabido, a própria espiritualidade já nos revelou que a Terra vai e está, na verdade, passando por um processo, entrando num mundo de regeneração. Estamos dando o exemplo da Terra, mas existem muitas outras moradas na casa do Pai que já se encontram nesse estágio, até mais avançado ou menos avançado. Então, o que é um planeta de regeneração? São mundos onde os espíritos afins, né, que habitam esses mundos, já estão num processo de querer se melhorar, todos imbuídos numa uma desmaterialização, vamos dizer assim, né, aonde a parte moral do ser, ela já é muito mais importante do que a parte material. Todos que ali habitam se importam muito mais com a parte moral do que material. Ainda coexistem, né, os bons e os maus espíritos num grau mais ou menos equilibrado, né, mas todos imbuídos do progresso e da melhora. O próximo passo dos mundos, né, seriam os mundos ditosos, onde já existe a predominância do bem. Então, a parte material é quase muito menos densa, tudo mais sutil, mais tranquilo com relação à parte material, é cada vez menos necessária, né, a parte material, e existe uma evolução moral muito maior,
aonde os espíritos predominantemente já são bons. Então, uma evolução bastante interessante para esses mundos. E depois desses mundos, vem os planetas ditos celestiais ou divinos, os mundos, né? Celestiais ou divinos, aonde existe somente o bem, aonde a parte material já é completamente desnecessária e todos os seres que ali habitam estão imbuídos de fazer o bem, uns pelos outros e, inclusive, por outros mundos, né? Para auxiliar a evolução de outras espécies. E dentro de cada um desses mundos, os seres espirituais que ali habitam, eles podem estar ainda em diferentes graus de evolução. Podemos exemplificar aqui na Terra, né? Existem pessoas completamente desprovidas ainda de uma parte moral adequada e pessoas muito mais evoluídas que se colocam acima na parte moral como realmente verdadeiros exemplos para a sociedade, para os outros espíritos. Então, nós temos que aceitar que dentro dos mundos possíveis, né, existem seres em diferentes estágios evolutivos. Por exemplo, como numa escola, né, dentro de uma mesma sala de aula, existem alunos, uns mais desenvolvidos numa determinada matéria do que outros. Todos estão na mesma série, da mesma classe, do mesmo ensino, mas existem aqueles que se desenvolvem melhor ou pior em determinadas matérias, o que não quer dizer que o aluno que vá melhor em matemática vá pior em língua portuguesa, por exemplo, e o outro que vai pior em matemática vai melhor em língua portuguesa. Então, existe sempre esse equilíbrio. Por isso que nós reencarnamos várias vezes no mesmo planeta, para que a gente possa, a cada encarnação, aprender alguma coisinha. E esse aprendizado vai somatizando, vai entrando para o nosso currículo de evolução moral, até que nós vamos chegar no limite em que o planeta Terra não vai mais servir para o nosso grau evolutivo. E aí nós vamos, naturalmente, habitar outros mundos, outros planetas, outras espécies de mundos, onde estaremos adequados ao nível moral deste novo mundo. Então, a espécie, ela vai progredindo espiritualmente, nós vamos progredindo para que possamos acompanhar a evolução. O nosso espírito acompanha a evolução dos mundos aonde nós habitamos, né? O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida no dia a dia disso que Jesus nos ensinou? Primeiro de tudo, nas próprias palavras que ele disse, que ele foi antes para preparar o lugar para nós e que ele viria nos buscar. Então, a nossa fé é inabalável que Jesus estará sempre conosco. E no nosso momento mais difícil, que é esse momento da nossa passagem, do nosso retorno ao plano espiritual, certamente ele vai estar conosco. Ele vai vir nos buscar, porque ele prometeu isso para todos aqueles que o seguirem. Nós somos seus apóstolos, então temos aí a promessa de que Jesus virá nos levar para o mundo aonde ele estiver habitando. Essa foi a esperança que ele nos deu. Porque se ele, um ser tão evoluído, disse que iria preparar o local e nos buscar para levar a nós ao mesmo lugar onde ele estava, é porque nós temos condições um dia de habitarmos o mesmo lugar onde Jesus habita. E a outra lição que fica é que nós temos que entender que existem aqui no nosso planeta seres em todos os níveis evolutivos. Então, se nós nos perguntamos daquele familiar, daquele amigo, daquele chefe ou daquele subordinado que a gente às vezes se pergunta como que a pessoa consegue fazer uma coisa dessa, né? Às vezes até contra nós mesmos, nos atingindo de alguma forma, né? Como que a pessoa teve coragem de fazer isso, uma determinada atitude, né? É só refletirmos e entendermos que cada um ocupa um grau de evolução. Cada um teve um determinado aprendizado numa determinada área. Não quer dizer que nós somos melhores do que os outros.
Muito pelo contrário. Nós podemos ter entendido alguma coisa que aquele outro indivíduo ainda não entendeu. Em contrapartida, deve ter alguma coisa que aquele indivíduo entendeu que nós ainda não entendemos. Então, não é questão de comparar e nem de se colocar melhor ou pior do que ninguém. Simplesmente é uma questão de entender que estamos habitando ainda um planeta onde o mal é predominante e que estamos todos aprendendo. Talvez aquela pessoa a quem nós não conseguimos compreender uma determinada atitude, ela ainda não está preparada para entender alguma coisa que a gente já entendeu. Então, acho que essa é a grande lição, né, que fica para os nossos dias, né, para a nossa atualidade, de Jesus ter mostrado isso há tanto tempo lá para os seus apóstolos e que nós temos que tirar de lição para nós. Não é porque nós somos um entre quase 8 bilhões nesse planeta e que o nosso planeta é um entre outros 13 e que o sistema solar é um entre outros 100 bilhões e que a nossa galáxia é uma entre outras 200 bilhões de galáxias, que nós temos que nos sentir inferiores. Nós temos que nos sentir adequadamente como filhos de Deus. Somos um grãozinho de areia num imenso oceano, numa imensa praia. Mas cada grãozinho de areia forma aquela praia, forma aquele oceano. Então temos que ter a humildade de nos colocarmos como grãozinhos de areia, mas sabendo da importância que cada grãozinho de areia tem naquele mar, tem naquela praia. Que possamos entender e nos confortar com a nossa pequenez nesse universo tão grande, mas também saber que Deus ama a cada um dos seus filhos igualmente. Nos colocou simples e ignorantes no mundo para evoluirmos e chegarmos à mesma altura dele. Termos junto dele, né, o filho junto do pai sempre. Possamos sempre agradecer a Jesus por ter nos ensinado mais essa importante lição. Então agora vamos acalmando os nossos corações e as nossas mentes para entrarmos em sintonia com o ambiente dessa sala, desse salão de palestras da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Esse salão que nos acolheu pessoalmente tantas vezes, quando estávamos necessitados, quando precisávamos de uma palavra amiga, e foi lá que nós encontramos toda a ajuda, todo o auxílio necessário. As boas vibrações, as boas energias da espiritualidade amiga, que assiste e trabalha nessa casa incansavelmente, para que todos nós sejamos sempre abençoados e banhados por todas essas boas energias, esses bons fluidos. Que possamos, nesse momento, sentir essas bênçãos caindo sobre nós, sobre nossos familiares, sobre nossa casa. Que sejamos, nesse momento, abençoados por todos esses irmãos trabalhadores que vieram até a nossa casa, trazendo todas essas boas vibrações, como se nós estivéssemos, neste momento, dentro daquele salão, recebendo um passe coletivo, uma doação de energia muito grande, muito positiva para cada um de nós. Que possamos estar sempre imbuídos de fazer o bem ao próximo, de nos entregarmos aos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos apreciar esse dom, essa beleza de sermos seguidores do Mestre Jesus, de entendermos que suas lições continuam tão atuais nos dias de hoje, quando como ele esteve aqui entre nós há mais de 2000 anos, nos ensinando tudo o que nos ensinou. E por isso, neste momento, vamos repetir a oração que ele nos deixou e que agradece e enaltece a Deus por sermos seus filhos e estarmos habitando este planeta nesse momento. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos permita cair ante as tentações. Livrai-nos, Pai, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. E que possamos estar novamente juntos na próxima semana. Se mantenham em segurança, se mantenham em paz. Fiquem com Deus.